Boa noite, igreja. Começando aqui a gravação de mais uma live aqui do Uruguai. Meu nome é Marcelo, se alguém ainda não me conhece aí do outro lado, uma bênção estar aqui com vocês. Estamos aqui com uma tempestade forte hoje, muita chuva, muito vento. Oi, Vitor, tudo bom? Boa noite. E, e uma ventania forte, chuva. A gente chama aqui de tormenta. e frio, né? Faz frio aqui. Então aqui dentro de casa tá gostoso, mas a gente sai lá fora, a gente sente o tempo bastante frio. As escolas reabrindo nessa semana, a igreja reabrindo também. Então devagarzinho a gente tá voltando a uma certa normalidade, né? Certa, né? Nada como antes, mas vamos voltando de pouco em pouco, tá bom? Hoje nós vamos bater um papo sobre o texto que se encontra no Salmo 93, tá ok? Salmo 93, 5 versos da Bíblia acompanham esse salmo, um salmo muito bonito, muito legal, que me inspira bastante também, e a gente faz uma reflexão em cima dele hoje, tá ok? Vamos orar? Deus amado, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos que têm chego para essa live. Tua bênção sobre cada família aqui representada. Pedimos a tua iluminação aqui na palavra, que a gente possa se inspirar uma vez mais em ti. Ó Deus, tempos difíceis temos passado no mundo, mas queremos confiar no teu amor sempre e no consolo das tuas escrituras sempre. Então abençoa-nos nesse momento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá, todo mundo junto. E eu vou fazer a leitura então, Salmo 93, começando do verso 1, tá ok? Salmo 93, verso 1 até o verso 5, tá bom? O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Como eu conversei aqui outra vez com vocês, né? Salmo é poesia. Salmo é poesia. Poesia cantada, né? É o inário de Israel. Então, sempre que eu leio um salmo, primeiramente eu tento imaginar em que momento esse salmo foi cantado, né? Proclamado. Mas o salmo por si só ele não dá muitos vestígios de época, né? Nós sabemos que o povo de Israel assim o cantava, mas nós não temos assim muita ideia. Alguns estudiosos dizem que era um salmo que costumava ser cantado no começo do ano judeu, né, do ano hebreu, e era um salmo que reafirmava o reino, a realeza de Deus, né? É uma confirmação da realeza de Deus. E eles cantavam reconhecendo que a autoridade máxima da nação hebraica, dos judeus, era o próprio Deus. Era a autoridade máxima sobre toda a terra. E a figura do rei, então, que eles tinham o rei como tiveram, ou tinham na época o rei como governante, e os povos todos tinham seus reis,
mas eles declaravam que o verdadeiro rei deles e de toda a terra e de todo o universo era Yahvé, era Deus. E aqui esse salmo afirma isso, e ele diz: o Senhor reina. Reina. É uma. A tradução aqui coloca o tempo no presente. O Senhor reina. Ele está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. Ou seja, a afirmação aqui que o Senhor, Deus, ele reina, ele domina. E ele está com o seu traje real, que está, ou seja, ele se reveste com o seu traje e cinge esse traje, né, com um cinto, de poder. Então, quando um povo olhava o rei, pelo seu traje, ele identificava a sua autoridade. A autoridade de Deus é o seu próprio poder. Ele mesmo é a garantia do seu estado de rei. É o poder dele. Ele está revestido do seu poder. E quando vemos o seu poder, enxergamos que ele é realeza. Ele é real, ele é Deus, ele reina. Ele domina, ele comanda. Nesse tempo presente, quando nós olhamos para Deus. E o verso 2 diz: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. E aí o salmista afirma a Deus, como em uma oração cantada, que Deus, o trono de Deus, ele está estabelecido desde sempre. Porque é desde a eternidade. A eternidade não tem começo e não tem fim. Então, o reinado de Deus, ele é atemporal. O que quer dizer que o mesmo Deus que nós lemos nas Escrituras, que atuou no povo de Israel, que atuou com Noé, que atuou com Adão e Eva, esse mesmo Deus é desde sempre Deus, Rei. Ele é o mesmo. Ele não perdeu a sua força. Ele não mudou a sua essência. O seu trono não foi abalado, o seu governo não foi mexido, não foi reduzido. Ele continua estável, porque ele é eterno e a garantia desse poder é o próprio Deus. A garantia desse reinado é o próprio poder de Deus. Essa era a frase que queria que saísse. E essa verdade é para nós uma grande garantia. Eu estive escutando, lendo, pensando sobre os reinos da Terra, estudando e lendo notícias e estudando um pouco sobre os governos, né, e como se estabelece nesse dia de hoje um desenho geopolítico mundial, tratando de entender um pouquinho mais sobre isso, né? Porque o cristão ele pode e deve entender o seu momento atual. E aí, então, eu fico vendo os reinos e fala-se de um grande império chinês, uma grande nação norte-americana, Rússia, países, o Brasil no contexto, o Uruguai aqui, que lugar ocupa nesse quadro? E às vezes, pelas notícias e pelas previsões, nós ficamos às vezes estremecidos. Mas a gente chega nas Escrituras e lê esse salmo e vê o salmista lá falando: o Senhor reina. Reina. Ele desde sempre atuou com poder. Isso deve ser para nós além de termos a necessidade de reafirmar essa verdade para nós mesmos, ela deve nos trazer confiança, conforto, paz, tranquilidade.
uma tranquilidade que não se abstrai dos problemas atuais, mas que nos faz enfrentar os problemas atuais com uma postura de quem literalmente já ganhou. O reino de Deus não perde, ele está estabelecido. E dentro do plano de Deus, dentro da maneira como ele quer que o seu reino atue, de eternidade a eternidade, nós fazemos parte dele e é uma proposta eterna de reinarmos com ele. Hoje, como igreja de Cristo Jesus na terra, e num futuro reinaremos com ele em glória. Mas é sempre o seu reino, é sempre o seu plano, que vai se manifestar, que se manifesta hoje por meio da sua igreja, que vai se manifestar por meio do próprio povo redimido de Israel, que vai se manifestar no milênio, que vai se manifestar em novos céus e nova terra, mas sempre estará firme, inabalável, porque o trono é desde a eternidade. Então essa é a história passada que nós temos. Essa é a garantia presente que nós temos. Então, isso é muito importante, porque o homem, o ser humano, se ele não tem uma história, que ele olha para trás e vê uma história estável, então ele vai ver um presente, ele vai viver um presente incerto, inseguro, e um futuro totalmente imprevisível. Porque ele está à mercê dessa cronologia humana que interpreta e teme a história passada e sugere insegurança para os acontecimentos presentes, e o futuro passa a ser de desespero e incertezas. Às vezes, nós podemos nos envolver com essa onda de incertezas, por enxergarmos e interpretarmos somente aqui, onde os nossos olhos podem enxergar, e às vezes adotamos até, às vezes, alguma previsão futura que não convém àqueles que têm a Deus como rei. Então vamos para as Escrituras e vemos esse salmo e falamos, puxa vida, o nosso passado, a história dos nossos irmãos no passado, das testemunhas que nós temos do passado, são gloriosas. Porque eles sempre desfrutaram da presença graciosa desse rei, reinando sobre toda a terra, desde a eternidade. Então, mesmo o povo judeu que se livrou da escravidão do Egito, o mesmo povo que conquistou a terra prometida, o mesmo povo que passou por cativeiros assírio, babilônico, aqueles rios, aquelas ondas de dificuldade pelas quais eles passaram, cada um no seu tempo, sempre tiveram presente a manifestação de um Deus eterno, estável, que reina. E por isso eles obtiveram vitória. É aquela lista dos heróis da fé de Hebreus, eu já falei em alguma live aqui, né? Batemos papo, fazendo referência a eles, né? Os nossos heróis da fé. Os nossos heróis mais recentes, né? Os nossos parentes que já se foram, que foram firmes no Senhor e já venceram essa jornada, né? Esperando só a ressurreição em Cristo Jesus, na chamada da sua igreja. E nós aqui hoje, fazendo o nosso trabalho de igreja militante, nós temos essa garantia. Nós estamos com o Senhor da história. Nós não estamos à mercê do que o homem pensa sobre a história. E não há poder humano e governo humano que possa tirar da sua senda, do seu caminho, a igreja de Cristo Jesus. Então nós nesse mundo temos essa função importante, por mais obscuros os quadros possam parecer.
O salmista diz no verso 3 que os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. O que o salmista está querendo dizer aqui, fazendo uma alegoria, né? Fazendo uma comparação entre o mar revolto e os problemas da vida. Eu vivo aqui bem em frente ao Rio da Prata, o Mar del Plata, né? E com essa chuva e esse vento, a gente escuta às vezes as ondas batendo lá no mar, as ondas do mar batendo na praia e faz um barulhão, né? E o vento muito forte. E eu às vezes me imagino na escuridão agora que eu tenho aqui diante de mim, no meio desse mar com essas ondas, o temor que isso pode dar e a falta de controle que eu possa chegar a ter dessa situação. E eu imagino esse quadro e eu falo, nossa, deve ser difícil. Imagina uma embarcação passando por uma situação dessa. Aí imagine-se uma embarcação nos tempos em que esse salmo foi escrito, passando por uma situação dessa, e o salmista talvez tinha isso em mente. Não só das fortes ondas que quebram na praia, mas os grandes abismos que tem no oceano, produzindo ondas imensas em épocas de tormenta, e um barco aí à deriva, um barco sem a tecnologia dos barcos de hoje. Imagina isso, e ele compara essa situação pesada com as dificuldades que esse mundo pode apresentar para nós como indivíduos, como igreja. E aí ele conclui no verso 4, mas, e esse mas é muito importante quando passamos por momentos de dificuldades. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar, ou os grandes vagalhões do mar, em algumas traduções. O Senhor é maior que isso. Por quê? Porque ele estabeleceu a terra. Né? No verso 1, nós lemos: o mundo também está firmado e não poderá vacilar. Ou seja, o Deus de sempre, com seu poder, firmou o mundo. E esse mundo não vai vacilar, ou seja, ele não vai sair, a ideia é, ele não escapa, não sai do controle do grande rei de toda a terra, de todo o universo. Desde a eternidade ele tem controle sobre isso, sobre a sua existência e a sua história. Isso serve para o universo e para nós, como membros da sua igreja hoje, pela graça que veio através de Cristo Jesus. Então o Senhor é o grande Deus que supera qualquer turbulência que essa vida possa apresentar, seja na esfera que for, na esfera particular, familiar, de comunidade como igreja, de país, de cidade, às vezes ficando bravo com os desvaneios, às vezes, e às vezes irresponsabilidades manifestas em alguns governantes que nós temos. E nós nos irritamos. Pastor Aécio foi muito preciso quando falou da ingerência de Deus sobre os líderes, e que um líder jamais poderia ir além daquilo que Deus permitisse, que Deus tem o controle de todas essas coisas. E isso também consola o nosso coração. É exatamente isso. Esse Senhor das alturas é mais poderoso que esse ruído das grandes ondas. Não importa qual ruído o mundo produza, nós estamos seguros nele. Ele é bem maior que o som das muitas águas, porque ele tem o controle de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, ele é o Senhor da história. O reinado dele é muito grande. E o último verso desse salmo, para nós terminarmos, diz assim: muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. E aí ele, imaginando sempre o judeu, na época que se cantavam, se escreviam esses salmos, o judeu sempre vai ter na memória o templo, né? Que é o lugar da habitação de Deus. E ele diz
que a santidade convém à sua casa. Em outras traduções, eu tenho aqui, inclusive em espanhol, dá bastante essa ideia de que a santidade, ela adorna, ela enfeita a sua casa. A santidade, a ausência do mal, do pecado, ela enfeita a casa de Deus. Mas antes ele diz, muito fiéis são os teus testemunhos. Então, o material escrito, a referência primária, que são as escrituras, que o salmista já tinha ali, o Pentateuco e alguns livros, e nós hoje tendo todo o cânon pronto, a nossa Bíblia Sagrada, as escrituras, as sagradas escrituras, todos os testemunhos ali escritos são fiéis. Nós podemos confiar. Então nós temos um Deus eterno que nos deixou um documento fiel em que nós podemos ler e confiar. E se diz ali que há um rei que domina desde sempre, nós podemos confiar. E nós temos o grande desafio, entendendo agora que a igreja é o templo do Espírito Santo de Cristo Jesus, o nosso corpo, e em comunhão como igreja, a grande noiva de Cristo, diz que a santidade convém à sua casa. Hoje nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo. Então a santidade é quem vai adornar, é quem vai enfeitar as nossas vidas. Vida santa é vida separada da prática pecaminosa. É vida separada da mente pecaminosa. Mas é uma vida que raciocina e atua pela mente de Cristo que habita em nós como igreja, individualmente como membros desse corpo. Essa santidade nos enfeita, nos adorna. A santidade que Deus nos proporciona. Nós somos chamados para ser santos. Nós temos uma posição de santos e um processo santificador. A palavra aqui ela é processo contínuo. Então, testemunhos fiéis, enfeitados pela santidade, pela separação que Deus proporciona a nós, para sempre. Para sempre. E esse salmo termina com para sempre. Ele começa falando de eternidade e termina falando de eternidade. Uma eternidade passada que nos garante os testemunhos e a garantia desse Deus, pela história que temos. Uma vida presente que nos remete à santificação e à eternidade, com a plena perfeição dessa comunhão. Não perderemos. Não perderemos. Ainda que as ondas façam muito ruído no tempo que se chama hoje, o Senhor é maior que o ruído das muitas águas. Que Deus nos abençoe, nos motive e nos dê coragem para enfrentarmos as ondas revoltas, segundo aquilo que Deus pede de nós. Que Deus nos dê sabedoria por meio da sua palavra, pela iluminação do Espírito Santo de Deus. E que Deus abençoe a cada irmão, saudade, e espero em breve poder ver vocês pessoalmente e poder dar aquele abraço sem medo, para a glória do Senhor. Com uma palavra de oração eu termino. Deus, que nós saibamos que mesmo em meio a ondas grandes e barulhentas, nós possamos entender que temos um Rei que domina e tem o controle de todas as coisas. Dá-nos coragem, dá-nos santidade na prática da Tua palavra, dos Teus testemunhos, para a honra e glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Saudade de todos vocês, Dona Deise, minha irmã Hilda, que está lá em Cuiabá, parece que apareceu aqui também. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam ter a confiança nos testemunhos de Cristo Jesus. Um privilégio estar com vocês. Deus abençoe.